Boa tarde, minhas estrelas maravilhosas. Hoje nós temos Artesãs de Fé, nosso quadro tão lindo, cheio de testemunhos de mulheres maravilhosas que mostram que a fé, que a perseverança fazem toda a diferença na prosperidade, na vida, na profissão, em tudo, não é? Uma boa tarde, minhas queridas. Uma boa tarde. E hoje nosso Artesãs de Fé vai ser diferente, né? Eu não terei uma convidada aqui. Eu vou falar sobre mim, sobre a minha fé. Porque eu me considero uma artesã de fé. Não é? E porque eu fiz esse quadro também, né? Porque que dentro do meu perfil eu quis colocar este quadro que iniciou com alguns vídeos que foram pegos do YouTube, algumas artesãs em alguns momentos de reflexão, falaram de suas vidas, de sua fé no YouTube, para mostrar principalmente as grandes, né? Que a gente não começa por cima, a gente não começa do topo, né? Que muitas passaram por dificuldades na vida e com a fé, com a crença de que Deus é bom o tempo todo, elas conseguiram alcançar muito sucesso, né? Trilharam um caminho muito bonito. E que isso, elas deixam bem claro que é tudo por Deus, né? Todas nós sabemos que Deus é o dono das nossas vidas, é Ele quem está no comando e que todo o nosso sucesso, toda a nossa prosperidade nós devemos a Ele, né? Mas eu vim aqui falar com vocês hoje sobre a minha fé, não é? Eu tenho uma fé que é única, assim, única. É uma fé em Deus, é uma fé no amor que eu não vejo muito em tantas pessoas. Eu acredito muito, muito em Deus. E eu sei que Ele é amor. E eu entendo o amor dele por nós. Então, muitas vezes eu vejo as pessoas falarem porque Deus permitiu isso, porque Deus deixou que isso acontecesse. E sempre que eu vejo as pessoas falando assim, me dói tanto, sabe? Me dói tanto, porque eu penso nele como pai, ouvindo dos seus filhos aquelas palavras tão duras, né? Eu imagino ele sofrendo com esses questionamentos, porque ele não permite isso. E eu entendo isso, eu quero dizer aqui que eu entendo isso desde de pequena. Eu sempre entendi dessa forma. E eu não conseguia, às vezes eu ficava pensando, por que as pessoas não entendem como eu entendo Deus, né? Por que elas criticam tanto? Por que elas se afastam dele? Sendo que ele é amor, gente. Ele é amor. E eu fico muito triste quando eu vejo as pessoas culpando ele por tudo. Culpando. Porque eu penso dentro de mim, a resposta para essas pessoas é assim, ele não é o culpado. Nós somos culpados. Nós somos responsáveis por tudo que acontece na nossa vida. E eu tenho essa compreensão tão naturalmente dentro de mim, que antes eu pensava que essa fé era só minha, que eu nunca poderia transmitir isso para ninguém, que eu nunca conseguiria mostrar para as outras pessoas o quanto Deus é maravilhoso, o quanto nós somos responsáveis por tudo que acontece com a gente. E que Ele quer só o nosso bem, Ele está do nosso lado. Quando a gente sofre por nossa responsabilidade, Ele nos carrega no colo. E tantas vezes Ele se mete na nossa vida, e Ele se mete mesmo para nos ajudar, para nos mandar anjos, para nos mandar mensagens, porque Ele não aguenta ver o nosso sofrimento. E aí Ele foge à própria regra que é a do livre-arbítrio para nos ajudar, porque Ele nos ama tanto que Ele não quer ver o nosso sofrimento. E por muitos e muitos anos
eu acreditei que a fé era só minha, que eu nunca poderia mudar a vida de ninguém com a minha fé. Que eu sabia disso, mas eu não conseguia transmitir isso, essa mensagem dele para ninguém. E aí, muitas coisas na minha vida, gente, muitas coisas eu consegui vencer sozinha. Muitos obstáculos. E eu não entendia. E para mim tudo era tão natural, tudo era tão simples, tudo era tão claro, que nunca eu imaginei que isso fosse uma técnica, né? Que essa mensagem que eu tenho dentro de mim, essa clareza que eu tenho dentro de mim, eu poderia passar para as pessoas, sim, e eu poderia iluminar a cabeça dessas pessoas, iluminar a vida delas. Que eu sou assim porque Deus me deu uma missão de vida, uma missão de vida que era levar a luz para quem está na escuridão. Às vezes eu penso assim, nossa, eu vejo algumas situações das pessoas e eu penso assim, nossa, as pessoas precisam evoluir tanto ainda, vão sofrer tanto, vão bater tanto a cabeça até entender o significado da vida. E a Bíblia, para quem já teve curiosidade de ler os últimos capítulos do Apocalipse, o final da Bíblia, ela fala assim, né? Que Jesus só voltará a este mundo quando todas as pessoas entenderem a mensagem de Deus. E eu vejo algumas coisas na nossa vida, no nosso mundo, alguns absurdos, e eu penso assim, nossa, tá tão longe de Jesus voltar, sabe? Se Jesus for esperar que todos os seres humanos, que todas as criaturas de Deus entendam a mensagem do nosso Pai, do nosso Criador, vai demorar para ele voltar. Vai demorar, porque tem pessoas que só Deus para amar, não é não? Não é assim que a gente pensa? Eu quando vejo algumas coisas assim, algumas que, meu Deus do céu, né? A única coisa que eu penso assim é Senhor amado, só Deus para amar. Mas por que eu penso assim? Só Deus para amar. Porque Deus sabe de tudo daquela pessoa. Ele sabe de tudo que aquela pessoa passou. Então, quando a gente julga as pessoas, quando a gente fala essa pessoa não tem Deus no coração, nós não sabemos. Todos nós temos Deus no coração. Não só temos Deus no coração, como somos parte de Deus. O nosso DNA é divino, porque nós somos filhos dele. Somos realmente filhos dele. Ele nos criou. Então, o que tem dentro da gente é uma parte de Deus. É uma centelha divina. Eu não sei se vocês já ouviram falar em centelha divina, mas centelha é como se fosse um grãozinho de areia. Nós temos um grãozinho de areia que é Deus dentro da gente. E quando juntamos todas as centelhas, nós temos uma praia. E Deus é o oceano. E nós somos a praia. E o que acontece com as areias? A onda vem, pega a areia, leva para dentro do mar. E depois a onda volta e traz a areia de novo. E imagine vocês então que cada um de nós é um grãozinho de areia. Deus vem, pega a gente, leva para perto dele, coloca todo o amor dele, toda a divindade dele dentro da gente e depois devolve para a praia, nos devolve já cheios do amor dele, cheios do Espírito Santo. E assim é. E nós somos pequenininhos. Quem sou eu? Quem sou eu na fila do pão, né? Quem sou eu? Um grãozinho de areia neste universo enorme. Mas eu sou um grãozinho de areia banhado de divindade, banhado do Espírito Santo. E para mim isso é tão claro, gente.
E hoje, eu sou tão grata a Deus por ter sido escolhida por Ele para ter este conhecimento, para ter esta espiritualidade. Eu sou tão grata por Ele ter me escolhido entre os milhões de grãozinhos de areia que Ele tem para dar este conhecimento. Hoje eu entendo tão claramente a minha missão na vida e eu sou tão grata a Deus por ter sido escolhida, porque eu entendi que a todos aqueles outros grãozinhos de areia não compreendem quando Deus nos banha, não compreendem a sua importância no universo. E aí eu entendi finalmente, né? Demorei para entender, demorei sim para entender que eu sou mensageira dele, que eu vim para ser luz na vida das pessoas, para falar: Deus te ama, Deus não esquece de você, Deus não é culpado pelas tragédias da sua vida, muito pelo contrário, Ele quer o seu bem, Ele quer a sua prosperidade, Ele quer a sua abundância. Mas você é responsável pela sua vida. E você é responsável por tudo de bom e por tudo de ruim que acontece na sua vida. Você é filho de Deus. Você tem o DNA divino dentro de você. O poder divino dentro de você. E a única pessoa que destrói a sua vida, ou que eleva a sua vida, é você. Só você. Quando eu entendi isso, foi tão bênção na minha vida, isso foi tão maravilhoso. Eu falei, quando eu entendi que eu poderia mostrar para as pessoas o quanto Deus é amor e o quanto o amor dele é único, é o verdadeiro amor. Isso ficou tão claro na minha cabeça, quando ele falou assim para mim: filha, você é mensageira, você vai ser usada pelo Espírito Santo para levar a minha mensagem. Mas eu acredito que isso tenha acontecido somente agora, porque agora é o momento de muitas pessoas serem levadas. O momento em que ele falou, em que ele permitiu que o seu exército se levantasse e lutasse contra as forças do mal, porque se o bem existe, o mal também existe. E ele tenta nos afastar de Deus o tempo todo. Ele tenta confundir a nossa cabeça o tempo todo. E os mensageiros, os soldados de Deus, agora têm a permissão para levar a mensagem dele, para serem usados pelo Espírito Santo. E cada um da sua forma, cada um com o seu jeito de falar, cada um na sua doutrina, na sua religiosidade, vai entregar a mesma mensagem. Vai dizer aquilo que Deus está mandando, o recado que Deus está mandando para toda a humanidade. Toda a humanidade está se levantando. Vocês estão vendo e verão daqui para frente muitos mensageiros falando sobre Deus, muitos mensageiros trazendo o recado dele, porque ele vai mandar um recado para a humanidade toda. Ele está já mandando e ele vai intensificar este recado. E quem é escolhido por mensageiro, abra os olhos para tudo que Deus tem para dizer, porque Ele quer falar claramente com todo mundo e os mensageiros estão aqui para isso. E se você é mensageiro, se você tem dentro de você essa fé inabalável, essa fé, essa clareza do amor de Deus, está na hora de você se levantar também. Está na hora de você colocar a sua armadura e lutar pelo bem. Aí o que acontece, gente? Vou explicar para vocês como que surgiu a minha fé. Eu não nasci em uma família religiosa que frequentava nenhuma igreja, não. Meus pais sempre foram religiosos,
mas eles não eram de frequentar igrejas, né? A minha mãe, ela ia a muitas igrejas, todas as amigas que chamavam ela para ir a uma igreja, ela ia. E ela sempre me levava junto com ela. Então, quando eu era pequena, eu fui a muitas igrejas de diferentes religiões. Então, e nós não tínhamos nós tínhamos aquele fundamento católico dentro da nossa casa, mas não fazíamos orações, não seguíamos nenhuma religião propriamente, né? Meus pais não traziam a religião para dentro de casa, tanto que eu fui aprender as orações com 11 anos. Com 11 anos, e foi quando Jesus me chamou, né? A gente sempre fala assim, quando eu conheci Jesus, né? Com 11 anos, eu não era batizada. Não era batizada porque os padrinhos que os meus pais tinham escolhido para mim não eram casados na igreja. Então, eu não tinha... eu não podia ser batizada, né? Meus pais não eram casados na igreja, nem os meus padrinhos. E aí, quando eu fiz 11 anos, eu queria fazer catequese. Eu queria ir à igreja e fazer a catequese. Aí eu fui à igreja e perguntei se eu poderia fazer, porque eu não era batizada. E aí, lá na igreja, eles falaram que eu poderia fazer sim, porque com 11 anos já é uma escolha da pessoa, né? Qual religião ela quer seguir, então não precisaria mais dos meus padrinhos serem casados na igreja. Eu já estava livre dessa obrigação de ter padrinhos casados na igreja. Eu iria fazer a catequese, e aí da catequese eu iria ser batizada e fazer a primeira comunhão, porque eu estava na idade de fazer a primeira comunhão já, né? A Bárbara tá falando, o Ateliê Artes da Bárbara. Essa pandemia já é um recado de Deus para nós, mostra que somos todos iguais, as pessoas estão cada dia mais egoístas e individualistas. Exatamente. E é por isso que eu digo que quem sente no coração, quem sente sabe, né? Quem sente sabe que é soldado, e se é soldado tá na hora de se levantar, tá na hora de perder o medo, de passar pelos obstáculos e levar a mensagem de Deus, né? E aí, com 11 anos, eu fui para a igreja. E a igreja ficava longe da minha casa. Era sábado de manhã que eu fazia catequese. E eu me arrumava e ia sozinha para a igreja. Todos os sábados, não faltava. E era assim, eu sempre fui muito estudiosa. E na religião também eu não fugia a isso. Então, no primeiro dia, passaram todas as orações que nós precisávamos decorar. Na semana seguinte, na aula do sábado seguinte, eu já tinha decorado todas as orações. Tudo que a catequista falava que a gente precisava fazer, eu fazia. Então, eu era também a melhor aluna da catequese, gente. Eu sempre fui muito estudiosa, muito dedicada ao conhecimento. E eu sempre tive muita curiosidade para entender a missa, né? Eu sou católica. Então, eu queria muito entender a missa. Quando eu ouço as pessoas falando, eu não entendo a igreja católica, porque é um tal de senta, levanta, joelha, senta, levanta. E eu penso assim, é tão lindo, né, o ritual da missa, quando você entende, quando você se dedica a entender por que daquele senta e levanta. É tão lindo, é tão maravilhoso. E aí eu comecei a estudar o porquê de todos aqueles momentos, né, dentro da missa, o porquê que toca o sino, o porquê que o padre levanta a hóstia, né? E quando eu comecei a estudar, quanto mais eu estudava, mais eu amava Deus. Não amava a igreja católica, mas eu amava Deus, mas eu amava Jesus. Quanto mais eu estudava sobre religião, mais eu amava Deus. E quando eu estudei sobre a hóstia, né, tem uma história que é o milagre de Lanciano, que conta de um padre ele era padre,
mas dentro do coração dele, ele não conseguia entender que quando ele levantava e fazia a consagração da hóstia, aquele pedaço, né, como a hóstia como se fosse um pão de Sião, né, gente? É só uma coisinha assim com fermento e água, uma bolinha branca. Ele não conseguia, dentro do coração dele, ele tinha dúvidas sobre aquele pedacinho, né, de hóstia virar o corpo de Cristo. Ele duvidava, ele era padre e ele, dentro do coração dele, ele duvidava. E aí, só que como ele amava muito a Deus, ele pedia muito para que Deus abençoasse ele, tirasse aquela dúvida do coração dele. E aí Deus atendeu a oração dele. E o que aconteceu lá com o Lanciano, lá no milagre de Lanciano na hóstia, é uma cidade lá, Lanciano não sei de onde. No momento da missa, um dia que ele levantou a hóstia, na hora em que ele levantou, ele pediu em silêncio: Deus, tira do meu coração essa dúvida. Na hora em que ele pediu, simplesmente a hóstia virou um pedaço de carne. Virou um pedaço de carne e o vinho virou sangue puro. E aí é lógico que ele entendeu que a resposta, que as orações dele foram atendidas. Naquele momento ele entendeu que Deus mostrou para ele, assim como Jesus mostrou para Tomé, né? Porque tem pessoas que precisam ver para crer, né? E aí vem Jesus falando: felizes aqueles que creem sem ver, não é? E aí neste momento do milagre ficou guardado, né, aquela hóstia, aquele sangue. Cientistas pediram para estudar aquele milagre, para dar veracidade ao milagre, né? A igreja aceitou que os cientistas fossem estudar a hóstia e o vinho. E eles descobriram o que nesses estudos, os cientistas? Que a hóstia era um pedaço de carne que vinha do coração. Eles lá nos estudos deles descobriram que aquele pedaço de carne era proveniente do coração e que era do tipo sanguíneo AB, que é o tipo sanguíneo de Jesus. E que o sangue também era do tipo AB, que era o sangue de Jesus, né? Como que eles souberam que o sangue de Jesus era AB, né? Porque teve o santo sudário, né? O pano que cobriu o corpo de Jesus, ele estava sangrando, então o pano ficou cheio do sangue dele, e os cientistas estudaram e descobriram que o sangue, o tipo sanguíneo de Jesus era AB, né? AB positivo, se eu não me engano. E neste milagre, eles comprovaram que a hóstia era um pedaço do coração de uma pessoa que tinha o sangue AB positivo. Então, dentro da comunidade católica, este momento se tornou um milagre. E o que eu, quando estudei essa história, compreendi? Quando você pede, você pode ter dúvidas, você pode ter medos, você pode duvidar do amor de Deus por você. Ele permite que você duvide. Só que peça a Ele para tirar essa dúvida do seu coração. Peça todos os dias. Fale: tire essa dúvida do meu coração. Me dê uma resposta. E isso não só para as dúvidas religiosas que você tem, mas para tudo na sua vida. Quando você está com muito rancor de alguém, quando você está com ódio de alguém, todos os dias faça uma oração. Por favor, Senhor, arranque de dentro de mim esse ódio, arranque de dentro de mim este rancor, me traga a paz, que me ajude a perdoar essa pessoa. Você não precisa pedir perdão para a pessoa. Você precisa pedir
para que Deus tire de dentro do seu coração a mágoa, o ressentimento. E Ele vai atender, assim como Ele atendeu o padre que sofria, porque ele era padre, como que ele ia levar uma mensagem para as pessoas que ele mesmo não acreditava. Se ele não acreditava naquilo, como ele poderia passar isso para as pessoas? Mas ele não desistiu, ele não abandonou a fé dele porque ele tinha dúvidas. Ele pediu para que Deus tirasse a dúvida de dentro do coração dele. E aí é muito interessante a gente prestar atenção nessa mensagem, porque ele não pediu para que Deus provasse que existia. Ele não pediu para que Deus transformasse a hoxa em carne, o vinho em sangue. Ele pediu para que Deus tirasse a dúvida do coração dele. E a forma como que você pede é que Deus, que é tão maravilhoso, Deus que é tão grandioso, muda. Aí Deus fala assim: olha, meu filho, você está pedindo para eu tirar isso do seu coração, só que eu vou fazer mais por você. Eu vou te mostrar que eu sou verdadeiro, que quando você levanta a hoxa e você fala o corpo de Cristo, aquele pedacinho de matéria vira corpo realmente, vira um pedaço do meu coração. E eu não vou mostrar isso só para você, eu vou mostrar para todas as outras pessoas que têm a mesma dúvida que a sua, mas que não sabem pedir corretamente. Porque nós sempre pedimos para Deus milagres, grandes milagres. Nós vivemos como os sacerdotes da época de Jesus, que esperamos milagres grandiosos, que esperamos o príncipe glorioso. Nós somos iguais a eles. Se Jesus voltasse hoje, muitas pessoas não acreditariam nele, porque ele ia voltar humilde como ele foi. Ele ia voltar um homem trabalhador, honesto, amigo. Ele não, porque a gente espera sempre que ele desça do céu numa carruagem, soltando raios e queimando todos os nossos inimigos, todo grandioso, com todo o ouro, com toda a pompa. Assim como os sacerdotes, os anciãos daquela época esperavam ver o Filho de Deus. Eles esperavam o Filho de Deus dessa forma. E como o Filho de Deus não chegou desta forma, eles não reconheceram naquele homem, naquele trabalhador, a grandiosidade de Deus. Porque Deus não precisa provar nada para ninguém. Deus não precisa de glória, de honra, de pompa. Ele é Deus. E Ele é amor, e amor não precisa provar nada. Quando a gente ama alguém de verdade, não precisa provar para a pessoa que a gente ama ela, não é? Quando a gente ama, não precisa provar para ninguém o amor. Não precisa nem sequer falar eu te amo, porque o amor está dentro da gente. A gente não precisa provar, verbalizar, não precisa nada. E assim é também. E aí eu estudei, né, este milagre, e eu entendi, além, né, do que eu nunca tive dúvidas, né, nunca na minha vida eu tive dúvidas de que quando o padre fala lá na missa, o corpo de Cristo, aquele é o corpo de Cristo, e quando ele entra dentro de mim, eu sou inundada pelo Espírito Santo. Para mim isso nunca foi uma dúvida. Mas mesmo não tendo essa dúvida, eu estudei para entender como é lindo, como ele é lindo, como ele é maravilhoso. E principalmente dessa mensagem toda, o que eu tirei para mim? Sempre que você tiver medo, sempre que você estiver sofrendo, peça
Pai para arrancar o sofrimento de você. Peça todos os dias. Tira isso dentro de mim. Então lá eu aprendi isso com 11 anos. Eu tenho 37 anos. Eu estou há 26 anos fazendo isso. Todas as vezes em que eu estou triste. Por favor, meu Pai, tire a tristeza de dentro do meu coração. Todos os dias eu falo, por favor, tire essa tristeza de dentro do meu coração. Eu não quero viver com essa tristeza. Quando eu sinto inveja das pessoas, e eu sinto inveja, infelizmente, mas o que eu falo para ele? Eu não quero sentir inveja, eu quero que essa pessoa seja abençoada. Eu não quero esse sentimento ruim dentro de mim. Eu quero que essa pessoa multiplique as bênçãos da vida dela. Eu não quero sentir isso, mas o sentimento vem. O sentimento vem. E todas as vezes em que ele vem, eu falo assim, opa, por favor, Pai, por favor. Eu não quero sentir isso. Eu não quero ter inveja de ninguém. Eu quero ficar feliz pelo sucesso das pessoas. Eu não quero pensar, ela tem isso por causa disso. Não. Sabe? Ela já nasceu rica e por isso que ela consegue ter todo esse sucesso. Não. Na hora em que esse pensamento vem, ela tem todo esse sucesso porque ela é rica, ela já é rica. Eu já penso, a minha mente já fala, não sinta isso, não sinta inveja, não julgue, tira isso. Aí eu já falo, Deus, tira isso de dentro do meu coração. Eu não quero isso para minha vida, eu não quero esse sentimento para mim. Assim, quando eu fico magoada com as pessoas, porque as pessoas magoam a gente, né? Às vezes as pessoas magoam demais. Às vezes as pessoas fazem mal pra gente, né? Fazem mal mesmo. E nós ficamos com raiva, nós ficamos com ódio. Eu peço pra Deus. Eu falo com Ele, eu falo, Deus, eu não quero sentir ódio da pessoa. Eu não quero sentir rancor. Porque eu sei que esse sentimento, ele faz mal pra mim. Ele não faz mal pra pessoa, ele faz mal pra mim. Eu me sinto mal quando eu sinto rancor, quando eu sinto ódio. Então, quando eu começo a perceber quando alguém faz mal pra mim, a primeira coisa que eu penso hoje, coitada dessa pessoa, né? Coitada dessa pessoa que tá preocupada em me fazer mal. Sabe? Que vive a vida dela preocupada em me prejudicar. Porque eu não sinto rancor, eu não sinto ódio. Eu não tenho inimigos. Não interessa o que você vai fazer pra mim. E eu já tive muita gente que me humilhou muito, que pisou em cima da minha cabeça. E você fala pra mim, mas você não sente? Não, eu não sinto, eu não tenho inimigos. Eu não desejo mal pra ninguém. Não quer dizer que eu goste de todo mundo. Eu não gosto, tem gente que eu não gosto. Tem pessoas que eu não gosto da pessoa. Não gosto, não sou obrigada a gostar de todo mundo. Só que eu não desejo mal. Eu não trato aquela pessoa como se ela fosse minha inimiga. Muito pelo contrário, se ela precisar do meu rim, eu vou doar o meu rim para ela. Mesmo que ela tenha feito coisas horríveis para mim. Se ela precisar, eu vou doar. Eu vou doar. Porque ela precisa. E se eu posso ajudar, eu vou ajudar independente do que a pessoa tenha feito para mim. Porque eu não guardo. Eu não guardo. E quando eu sinto raiva de alguém, e eu já senti assim, gente, muita raiva. Eu já tive pessoas que eu tinha vontade de bater na pessoa. Sabe quando você tem tanta raiva de alguém que você tem vontade de espancar aquela pessoa? De tanta raiva que você tem dela? Eu já tive esse sentimento também.
E aí, por muito tempo, eu fiquei nutrindo esse sentimento. Eu não desejava o mal. Eu afastei a pessoa da minha vida, não desejava mal. Mas todas as vezes que eu pensava, eu sentia vontade de bater na pessoa. De tanta raiva que eu tinha do que ela tinha me feito. E aí, teve um momento na minha vida que eu falei assim, eu não quero mais sentir raiva. Eu não quero mais me lembrar dessa pessoa com raiva. Eu não quero mais ter vontade de bater nela. Mesmo estando distante, sabe? A pessoa nem tá mais na sua vida, mas você continua querendo bater. Eu falei, eu não quero mais isso. E aí eu comecei a pedir para Deus. Tira essa raiva de dentro de mim. Tira esse sentimento ruim. E o que eu fiz para conseguir isso? Para conseguir tirar essa raiva de dentro de mim, esse sentimento ruim. Eu comecei a pensar nas coisas boas que a pessoa tinha feito para mim. Porque ninguém é ruim o tempo todo, gente. Ninguém é monstro o tempo todo. Nenhum ser humano, nenhuma criatura divina é ruim o tempo todo. Odeia o tempo todo. Mesmo o pior dos piores assassinos, alguém ele ama, alguém ele respeita. Então a gente não existe uma pessoa que seja 100% malvada. Não existe. Tem alguém que ela ama, tem alguém que ela quer bem. Ela pode não querer o bem de todo mundo. E Deus sabe pelo que ela passou para odiar todo mundo. Odiar inclusive ele, né? Quantas pessoas odeiam a Deus, né? Ele sabe os motivos pelos quais a pessoa odeia ele. E ele compreende e ele ama a pessoa da mesma forma. E por que ele permite que a pessoa faça tanto mal para os outros? Deus não permite. É você que permite. Sou eu que permito. Eu permito que pessoas más se aproximem de mim. Eu permito que pessoas que me fazem mal se aproximem de mim. Sou eu que permito. Ah, não, mas eu não permito não, Eliana. Essa história não tá certa. Gente, dentro da nossa cabeça, dentro da nossa mente, somente 5% é consciente. 95% do que acontece na nossa mente, 95% do que acontece na nossa vida vem do nosso inconsciente. Nós só temos controle do que é 5%. Então, muitas vezes, e nós já falamos até sobre isso na hora da família, né? Muitas vezes nós atraímos para perto da gente pessoas que vão fazer mal pra gente. E aí, nós culpamos a Deus por ter dado essas pessoas na nossa vida, por ter colocado essas pessoas na nossa vida. Por quê? Porque nós não conseguimos entender que somos 100% responsáveis pela nossa vida. Que somos nós que atraímos as pessoas para perto da gente. Que somos nós que nos sabotamos, que nos prejudicamos, que nos maltratamos. Não é Deus. Deus está ali do seu lado falando, filha, não faz isso. Filha, não pensa desse jeito. Não é assim. Só que a gente não ouve o que ele fala. E por que nós não ouvimos? Porque a voz de Deus está no nosso inconsciente, está nos 95% da nossa mente que é inconsciente. Onde está a voz de Deus, gente? Nos pressentimentos que nós temos, naqueles pensamentos, sabe? Quando você vai em algum lugar e passa pela sua cabeça assim, é melhor você não ir. E aí você não dá ouvidos para aquilo, você não dá ouvidos para sua intuição e vai. E aí não é bom o lugar. Mas você foi. E aí quando você tá lá, que o negócio não dá certo, você pensa assim, poxa, por que eu não ouvi a minha intuição?
que falou que não era para eu ter vindo. Ou quando a gente tá num lugar e de repente a gente pensa assim, vou embora desse lugar. E você automaticamente pega as suas coisas e vai embora. Aí acontece alguma coisa ali e você fica sabendo depois. Aí você fala, graças a Deus que eu ouvi a minha intuição e fui embora. Não é? Aí você se lembra, depois que o negócio acontece. Isso aconteceu tantas vezes comigo, gente. Tantas vezes aconteceu. E essa questão de ouvir a minha intuição e não entender. E olha, para vocês terem, eu vou dar um exemplo aqui. Eu trabalhei em uma ótica, né? Em São Paulo. Na fotótica. E era uma fotótica que ficava ali nos Jardins, em São Paulo. Tinha muitos furtos na loja, né? Porque tinha os óculos de sol caríssimos, de marca. Eu lembro até que era na época daquele filme Matrix e tinha aquele óculos diferente lá. E todo mundo queria. E aquele óculos era caríssimo. Nossa, naquela época era R$2.000 o óculos. E R$2.000 lá naquela época que lançou Matrix era dinheiro pra caramba, né? Aí tinha muitos furtos. E nós fomos furtados 3 vezes enquanto eu trabalhava lá. E nas 3 vezes eu tive um pressentimento de que alguma coisa ruim ia acontecer quando as pessoas entraram na loja. É uma coisa, acho que você já deve ter sentido também, uma coisa assim, não sei, você não sabe explicar, mas você não se sente alguma coisa quando você vê aquelas pessoas. E aí depois que descobria, que percebia que estava faltando, né, os óculos de sol, o gerente da loja falava, vai, depois eu vejo o vídeo, porque ia ter que ver horas de gravação para saber em que momento que houve aquele furto. E eu falava para ele assim, eu falava, dá uma olhada no vídeo quando tal pessoa entrou. E eu lembro que eu lembrava da roupa da pessoa, eu lembrava do cabelo, tudo. Eu falava, dá uma olhada no vídeo neste momento, porque eu não sei, na hora que a pessoa entrou eu senti alguma coisa. Era batata. Ele olhava o vídeo naquele exato momento e era aquela pessoa que tinha furtado. Tanto que na terceira vez que aconteceu, e eu falei, na terceira vez eu falei, dá uma olhada nessa hora. Ele falou pra mim, da próxima vez que você sentir alguma coisa, avisa. Avisa, tá? Avisa antes. Só que a gente não entende, né? Não tem essa compreensão das nossas sensações. Eu só conseguia compreender depois. E tantas vezes, com tantas coisas, às vezes eu estava conversando com alguém e eu parava de falar. E aí eu falava assim, sabe? Vinha aquela pensamento assim, não diz isso pra essa pessoa, sabe? E eu passava por cima do pensamento e falava, e depois a pessoa usava isso contra mim, sabe? Eu roubava uma ideia. E aí eu compreendia que eu deveria ter ouvido a minha intuição. Eu sinto muito isso, muito, o tempo todo. Hoje eu consigo entender melhor. Então hoje, assim, quando eu vou sair de cá e eu sinto assim, eu sinto, faz tal caminho, sabe? Eu simplesmente obedeço, sabe? Ou quando eu tô muito agitada e aí eu saio atrasada, e eu quando tô atrasada eu fico muito nervosa, fico muito irritada. Aí eu respiro fundo assim e eu penso, não, eu tô atrasada porque eu tinha que me atrasar. Porque eu tinha que sair nesse horário, eu tinha que fazer desse jeito e vai dar tudo certo. E vai ficar tudo bem. Aí eu me acalmo, mas isso é hoje, né, gente? Hoje com o conhecimento que eu tenho. Quantas vezes eu já tive essas sensações e não entendi, né? Por quê? Às vezes devemos falar, às vezes não. Então. E é a mesma coisa, né, Dri? Às vezes eu sinto, assim, algumas coisas que fala, sabe? Assim, o pensamento fala, seja natural, seja você. E aí eu faço, né? Faço com medo, mas eu faço, gente. E também. Então, tanto não falar quanto falar, né? Mas é uma coisa estranha que a gente sente.
E tudo isso, hoje, é muito claro para mim, mas hoje é muito claro. Essa minha fé em Deus, todas as vezes em que eu vejo a pandemia, a gente estava falando da pandemia. Quando essa pandemia surgiu, a primeira coisa que eu pensei, por que esse desespero todo? Por que as pessoas estão tão desesperadas porque vão morrer? Sendo que a gente pode morrer a qualquer momento. Qualquer momento. Eu tô falando com vocês agora. Pode estourar uma veia dentro do meu cérebro e eu morrer aqui, ao vivo, na frente de todo mundo. Eu posso cair, bater a cabeça e morrer a qualquer momento. Então por que eu vou ter medo de uma doença? Se eu posso, eu estou sujeita a morrer. Toda a minha família está, os meus filhos estão. Eu não tenho controle sobre a vida dos meus filhos. Eu não tenho controle nenhum sobre a segurança deles, nem sobre a minha segurança. Por que eu vou temer tanto uma doença? Se as chances de eu cair na rua e bater a cabeça na guia são muito maiores do que a chance de eu pegar uma doença e morrer dessa doença. Quando eu era nova, um menino que estudava comigo estava andando de bicicleta, caiu da bicicleta, bateu a cabeça na guia e morreu com 15 anos. Eu andava muito de bicicleta naquela época. Quantas vezes eu quase morri? Quantas vezes eu caí de bicicleta na minha vida? Quantas vezes eu passei na frente de carro que quase que eu fui atropelada? Quantas vezes eu poderia ter morrido, assim como esse meu amigo, esse menino que estudava comigo morreu, fazendo a mesma coisa que ele, andando de bicicleta. Então, sempre que quando veio essa pandemia, eu não consegui entender por que as pessoas estavam tão desesperadas. Por que todo mundo tinha tanto medo de morrer, sendo que a gente pode morrer a qualquer momento? Por quê? Sabe? E aí eu comecei a entender. E foi com essa pandemia que eu comecei a entender a missão de Deus para mim. Sabe? Foi quando eu vi todas as pessoas desesperadas. E eu pensando, gente, mas o povo é maluco. Gente, eu li um livro não, eu vi um filme. Eu acho que vocês devem conhecer. Chama Cegueira. Eu odiei o filme. Eu odiei. Porque o filme, o filme vem de um livro. O livro deve ser 1000 vezes melhor, porque o filme eu odiei. Mas por quê? O Cegueira, não sei o que da cegueira lá. Era um filme que todo mundo ficava cego no planeta, né? Sei lá, do nada a pessoa ficava cega. E aí, como era uma pandemia, todo mundo ficou desesperado, porque tinha um monte de gente ficando cega. Pegaram essas pessoas e trancaram essas pessoas dentro de um lugar que parecia um presídio. Trancaram as pessoas lá. Quem conhece esse filme, esse filme é muito famoso. Até o ator do Hulk fez ele. Trancaram as pessoas que tinham ficado cegas lá dentro, porque era uma pandemia, ninguém sabia de onde tinha surgido, ninguém sabia qual seria a cura, e estava todo mundo desesperado com medo de ficar cego, então eles trancaram. Eu odiei, Ana Flávia, eu odiei. Nossa, foi aquele livro que eu falei, por que eu comecei a ler? Não foi o livro, foi o filme. Por que eu comecei a assistir esse filme? Sabe, que filme ridículo, que coisa absurda. As pessoas nunca fariam isso. Me vem a pandemia e me mostra que sim, as pessoas fariam isso. Por quê? Todo mundo ficou desesperado, né, com a cegueira ali, trancaram todo mundo que tinha ficado cega dentro desse lugar. E aí não tinha higiene nenhuma nesse lugar, né? Era horrível, um lugar horrível. E aí as pessoas, um grupo lá de homens, resolveram mandar nos outros, resolveram ser os chefes. Eles tinham uma arma e aí eles tinham se separado em grupos, né?
E eles resolveram mandar em todos os grupos. Então, todos os alimentos que chegassem eram eles que iam controlar, eles que iam fazer tudo, que iam mandar em todo mundo, porque eles tinham uma arma, um revólver. Primeira coisa que eu pensei quando vi aquela cena. Eles têm um revólver. Quantas balas tem no revólver? No máximo 6. Eles são cegos. Qual é a probabilidade deles acertarem? Se eles acertarem, só 6 pessoas, né? Na pior das situações, 6 pessoas iriam morrer. Tinham 500 pessoas lá. Por que todo mundo resolveu obedecer às ordens daqueles caras só porque os caras tinham um revólver? Já pensei assim, né? Nossa, que falta de lógica. Aí todo mundo obedeceu. Aí o negócio era muito escroto, gente. Era muito escroto. Aí os homens resolveram que eles iam ter todas as mulheres que eles quisessem, que as mulheres tinham que satisfazer eles. Não, e pior, né? E pior do filme. Tinha uma mulher lá, que é uma super famosa, uma atriz super famosa, que ela não estava cega. Ela foi porque o marido dela foi e ela não quis abandonar o marido. Aí, ou seja, ela enxergava. Por que raios a mulher não foi lá e pegou a arma, né? Ficava eu pensando, né? Segundo, por que a pessoa ficou cega e perdeu totalmente a higiene, né? Existem bilhões de pessoas que têm a deficiência aí e vivem muito bem, né? Os outros sentidos estão todos intactos. Por que a pessoa tem que perder a higiene, né? Porque eles viviam uma sujeira horrível, né, gente? Eu falava, não, cara, isso não é realidade. Possível isso. Possível. A pessoa ficou cega. Ela não perdeu a mentalidade, né? Aí, e a mulher que enxergava e que não fazia nada. Já me irritava aquilo. Aí ficou aquelas cenas horrorosas lá, das mulheres lá, todas aceitando lá, tudo aquela baixaria absurdo. E eu fiquei pensando, meu Deus do céu, isso nunca aconteceria, isso é um absurdo. Isso é o cúmulo do absurdo. Aí veio a pandemia e eu vi todo mundo desesperado. Gente do céu. Tinha loja que proibia a entrada dos profissionais da saúde dentro da loja. Gente, as pessoas brigavam com as outras, porque uma não queria usar máscara e a outra brigava e queria sair no tapa, queria matar o outro, porque o outro não queria usar máscara. Familiares. Gente, eu tive conhecida que precisou tratar, que pegou Covid, precisou ficar sozinha dentro de um apartamento, sem ter ninguém para levar uma comida lá para ela. Teve que ficar sozinha, se tratando sozinha. E que os próprios familiares falavam, olha, eu não vou te ajudar, porque eu corro o risco de pegar. Pelo amor de Deus, que mundo que a gente vive, que alguém se nega a ajudar o próprio irmão. Gente, eu falei, meu Deus. Aí eu comecei a lembrar desse filme e eu falei, aconteceria isso. Aconteceria se eles pensassem que se trancasse todo mundo que tivesse Covid dentro de um lugar, estariam protegidos, eles teriam feito isso, gente. Eu falei, meu Deus do céu, que loucura. Essa pandemia veio para nos fazer repensar na vida, muita falta de amor ao próximo. Sabe, pessoas que deixaram de visitar as outras. Quando você tá doente, você precisa de ajuda, gente. Você precisa de alguém que limpe a sua casa, de alguém que faça comida pra você. Como que você vai melhorar se alguém não fizer nada por você? Na minha família, nós ficamos. O meu marido ficou com Covid logo no começo da pandemia. Logo no começo. É lógico, nós temos que ter toda a segurança do mundo, mas não abandonar. Eu fiquei do lado do meu marido o tempo todo. Eu falei, vamos morrer, vai morrer todo mundo junto. Não vou deixar a pessoa abandonada, a própria sorte. E a minha família também, a minha mãe fazia comida, eles traziam a comida pra gente em casa. Era assim, ó, trazia, entrava no portão, deixava ali
na garagem e ir embora. Não tinha contato comigo, não tinha contato com o meu marido, mas estavam preocupados com a gente, trazia as refeições, né? E além do que, as orações, né? Muitas orações. Meu marido, eu tenho certeza absoluta que sobreviveu à Covid. Ele ficou internado na UTI, tudo. Eu tenho certeza absoluta que ele sobreviveu pelas orações. Por todas as orações. Muitas pessoas gostam dele. Muitas pessoas oraram pela saúde dele. E assim, depois a minha irmã pegou. Esse ano a minha irmã pegou. Eu e a minha mãe fazíamos sopas para ela, fazia chá, levava na casa dela, sabe? A gente não tinha um contato com ela, ela ficava no quarto, mas nós levamos tudo que ela precisava, suco, água, bolacha, pão, tudo. Nós cuidamos deles, sabe? Não ia abandonar. A gente não abandona as pessoas. Não pode, gente, não pode deixar que a loucura tome conta da nossa sanidade, gente. Primeira coisa que eu pensei quando surgiu esse vírus. Primeira coisa, né? A gente não dá sorte pro azar. Então, vamos nos cuidar. É para ficar em casa? Vamos ficar em casa. Meu marido não podia ficar em casa. Ele precisava sair para trabalhar, né? Ele faz parte das pessoas que precisam trabalhar, né? Ele não tinha o privilégio de ficar em casa. Então, ele ia trabalhar. Ficávamos preocupados? Lógico que ficávamos. Mas pedindo a Deus que protegesse. E aqui também foi assim. Fazia a comida, levava para os meus pais. E o mais importante, dizer o quanto precisamos deles. Oração, e sempre preciso, porque não é fácil. Não é fácil. Esse momento foi um momento para mostrar aqui pra gente a sanidade, gente. A fé. Foi para testar a nossa fé. Porque quando a primeira coisa que falaram, olha, não tenha contato com as pessoas. Tá, não vou ter contato. Mas aí eu vou abandonar os meus pais lá na casa deles e nunca mais, não vou vê-los. Eu pensava assim, e se eles morrerem, né? A parte prática, racional. Eu vou ficar quanto tempo sem ver os meus pais, né? Porque ninguém sabia quando que ia acabar. Eu vou ficar quanto tempo? E se eles pegam a doença e morrem? Quanto tempo eu fiquei sem ver, né? Aconteceu com meu irmão. Meu irmão faleceu em abril desse ano. Das sequelas da Covid. O que confortou nos nossos corações? Eu encontrei com meu irmão em março. Em março foi o meu aniversário. Nós fizemos um almoço na casa do meu pai e meu irmão foi. Então eu tive contato com meu irmão em março. Ele faleceu em abril. Quando ele faleceu, a gente já não podia mais vê-lo, né? Ele estava internado. Ninguém podia ver, o contato era só com a família, né? Por videochamada, era só com a esposa e os filhos. Então nós, os irmãos, os pais não podiam vê-lo. Mas dentro da gente nós sabemos que tivemos um contato. A última lembrança que nós tivemos com ele foi uma lembrança muito boa, de um momento muito bom. Então, a gente tem que tomar cuidado. Qual que é a forma de tomar cuidado? Eu vejo os meus pais, mas eu não fico abraçando, eu não fico beijando, eu não fico indo a outros lugares onde eu possa pegar a doença e levar para os meus pais, né? Eu sou uma pessoa que ficou na pandemia trancada dentro de casa, eu e os meus filhos. Nós respeitamos as regras. Sair de casa só com máscara. Passar álcool em gel. O negócio da mão, eu acho um absurdo, né? Porque, pelo amor de Deus, não lavar a mão, né, gente? Então, nós respeitamos todas as regras. Não deixei de ter contato com ninguém. Só que eu não chegava lá e abraçava, beijava, né? Porque isso sim não pode. A gente mantinha aquele distanciamento seguro, mas aquela proximidade, né? De seres humanos. Eu fiz isso também com minha cunhada. Fiz comida e um boy entregar porque moramos um pouco longe. Gente, eu tive conhecida que ficou sozinha, sem ter o que comer, sem ter quem limpasse a casa e passando muito mal, se tratando sozinha. Porque é profissional da saúde.
E tendo os irmãos falando, eu não vou aí na sua casa porque eu corro o risco de pegar. Correr o risco de pegar você tem. Eu trabalho direto numa unidade de Covid. Vou te falar uma coisa, graças a Deus não perdemos nenhum funcionário. Graças a Deus, né, Bê? Meu marido é profissional da saúde também. Por isso ele pegou muitos anos, né? Muitos anos trabalhando como profissional da saúde. Fica com a resistência já prejudicada, né? E ele foi um dos primeiros a pegar. Um dos primeiros. Mas é difícil a perda. Fora do trabalho, fui em muitas casas de amigos dar suporte de medicamentos injetáveis. E quando eu tive, fui muito bem cuidada. Tanto pelo esposo quanto pelas irmãs da igreja. E agora imagina, né? As pessoas que não foram por medo. A gente respeita o medo dos outros, porque medo é uma coisa que nós não controlamos, né? A gente tem medo, o medo vem com a força total para dentro da gente e não tem como controlar. Só que você pode pedir para Deus. Deus, tira de mim esse medo, arranca de dentro do meu coração esse medo, me traz paz, me traz amor. E aí ele vai arrancar todo o medo que você tem. Eu tenho medo, gente. Todos os dias eu deixo meu filho na escolinha e eu lembro daquelas 2 creches que entrou a pessoa lá e fez mal para as crianças. E quando eu deixo ele, que eu tô saindo de carro, me vem esse medo de que possa acontecer alguma coisa com meu filho lá dentro. Eu fecho os meus olhos e eu falo, Deus, arranca de mim esse medo. Eu não tenho controle sobre a vida do meu filho. Eu não tenho controle sobre a segurança dele. Arranca de dentro de mim essa lembrança. E aí eu começo a imaginar o meu filho grande, sabe? Eu já imagino ele adulto, com a vida dele, com as realizações dele. E aí eu falo, ufa, sabe? Aquele medo vai embora. Porque eu troco o medo. Primeiro eu peço, né? Deus, tira de mim esse medo. Protege meu filho. Cuida dele, porque só o Senhor pode cuidar dele. Aí eu faço a oração do anjo da guarda. Para o anjo da guarda cuidar do meu filho. Porque é o anjo da guarda que pode. Eu não posso, gente. Eu não posso. Eu posso optar não levar o meu filho para a escola. Tirar dele essa vivência escolar. Deixar ele trancado dentro de casa e ele se engasgar com uma das minhas pérolas, dos meus aviamentos aqui. Então eu não tenho controle sobre o que vai acontecer com ele. E impedi-lo de viver não é a melhor forma. Porque ele pode estar aqui do meu lado, engolir alguma coisa, engasgar com alguma coisa. O que eu posso é pedir para Deus. Deus, cuida dele. E pensar. E aí, para tirar aquele medo, para tirar aquela angústia de dentro de mim, eu penso nele grande. Sabe? Já com uma vida feita, realizado, feliz. Essa é a cena que eu imagino para o meu filho. E aí, aquele medo vai diminuindo até que ele acaba. Para mim, hoje, isso é automático. Fazer essa transição é automática. Mas eu entendo que para muitas pessoas não é. Muitas pessoas não conseguem sair da ansiedade, não conseguem sair da angústia, não conseguem sair do medo. E quando veio a pandemia e eu entendi que eu tinha muito controle sobre esse medo de morrer, eu comecei a compreender o quanto as pessoas estavam desesperadas e o quanto isso é a ausência de Deus na vida das pessoas. Minha avó mora na casa colada com a minha. E quando eu voltei a trabalhar, antes de ver minha avó, eu tomava banho. Antes de ver ela, só não abraçava ela. É isso, né, Gal? Eu também, assim, nunca deixei de ver os meus pais. Só que eu não fico beijando, abraçando, tocando neles, né? E outra, se eu tô resfriada, eu não vou. Eu sei que eu só tô resfriada, mas eu não vou. Eu tô com dor de cabeça. É só dor de cabeça, mas eu não vou. Eu não vou correr riscos, não é? Eu vou tomar o meu cuidado. O meu irmão
poderia ter passado para mais pessoas. Porque quando ele começou a se sentir mal, foi a Páscoa. E aí, os filhos dele iam, porque eu ia fazer a brincadeira da caça aos ovos. E os filhos dele iriam na casa dos meus pais. Só que aí, como ele estava se sentindo mal, eles falaram, olha, é melhor não vir, né? Melhor não vir, a gente cancela a caça aos ovos. Eu falei, eu faço na minha casa só com a minha filha e com o meu filho. E foi isso que a gente fez. Agora, se o meu irmão fosse um irresponsável, ele poderia não ter falado que estava se sentindo mal, ter ido à casa do meu pai, teriam várias pessoas ali, e ele poderia ter transmitido para todo mundo. Mas ele foi responsável. Todos nós fomos responsáveis. Aí, como ele não pôde ir, os filhos dele não iam participar, a gente também não fez na casa dos meus pais, porque iria privá-los da brincadeira. E eu fiz na minha casa com os meus filhos. Então, nós temos que ser responsáveis, gente. Eu não falo para você, não tenha medo, se jogue de um precipício. Né? Eu não tô falando isso para você. O medo, ele é bom, desde que ele não te trave. Desde que ele não te impeça, principalmente de ajudar as outras pessoas. Isso é muito importante, ajudar as outras pessoas, sabe? Eu não posso deixar de ajudar alguém porque eu tenho medo do que possa acontecer comigo. Eu tenho que ajudar. E esse medo, ele é ruim, ele é prejudicial. Agora, aquele medo que te traz a cautela, que te traz a prevenção. Na minha família, todo mundo usa máscara. O meu filho, quando vai sair de casa, ele vai fazer 3 anos em dezembro. Ele fala, cadê minha máscara? Ele fala máscara. E ele põe a máscara, quando a máscara cai um pouquinho, ele levanta a máscara. Se ele vai comer alguma coisa, ele abaixa a máscara, coloca na boca, levanta a máscara de novo. Fica o tempo todo de máscara. Todos nós vamos sair, vamos em um ambiente que tem mais pessoas, nós estamos de máscara. A gente chega no lugar, lava as mãos, tira os sapatos, limpa os sapatos. Então, nós não arriscamos a nossa vida, nós não arriscamos nem a nossa saúde, principalmente a dos outros. Porque a minha maior preocupação, quando meu marido ficou doente, foi o risco de passar para outras pessoas. A nossa maior preocupação é que outras pessoas ficassem doentes. A Ana Flávia, minha filha de 2 anos também, desde pequena ela usa cis mais larga para não sufocar. Meu bebê também usa aquela bico de pato, né? Que é mais larguinha na frente. Meus filhos usam. E, gente, vou finalizar porque tá prolongando-se, né? Essa minha artesã de fé. Tudo isso que eu tô falando aqui da pandemia, a pandemia foi o momento em que eu entendi a missão, porque eu tenho medo, tive medo de perder o meu marido, fiquei muito, muito triste quando perdi o meu irmão. Sim, claro que sim, gente. Claro que sim. Óbvio que sim. Mas eu entendi que Deus está conosco, que a culpa não é dele, que ele não permitiu que essa pandemia viesse para nos causar mal. Até porque para Deus a morte não é o fim. Então a morte não é ruim, porque a morte não é o fim. O nosso espírito vai continuar vivo. É a nossa matéria, é o nosso corpo que vai encerrar, é a nossa vivência nesta terra. Mas o nosso espírito vai continuar. Então, para Deus, a morte não é o fim de nada. A morte não é ele te condenando a nada. Ele te punindo. A gente tem medo da morte porque não tem consciência do amor de Deus. Porque a morte, na bem da verdade, é a nossa volta para casa. Quando nós morremos aqui nessa terra, o nosso espírito vai voltar para perto do nosso Pai. Vai voltar para casa. Então isso não é ruim. Nós temos medo porque somos apegados à vida.
Mas a morte é uma coisa boa. E o fato de entender isso fez com que a morte do meu irmão fosse muito mais tranquila pra gente. Não só pra mim, pros filhos dele, pra esposa dele, pros meus pais. Porque nós sabemos que ele está num lugar muito melhor. E eu, quando estava, né, no luto da perda do meu irmão, eu ouvi em algum lugar, ou alguém disse que essa pandemia era como um portal que Deus abriu para que as almas cansadas pudessem ir embora. Quando eu ouvi isso, eu entendi tudo. Eu falei, nossa, é isso mesmo. É isso mesmo. Tem muita gente que está cansada. Tem muita gente que quer voltar para casa. Só que a gente não pode. A gente não pode acabar com a nossa vida. E como que volta para casa então, se a gente está cansado e não pode acabar com a própria vida? Pedir, né? Pedir para Deus. E aí Deus atendeu a oração das pessoas e abriu este portal. Pouco se fala da morte, por isso enfrentamos com muito mais dificuldade. É como se fosse um mito, mas na verdade é a única certeza que temos nessa vida. Única certeza que a gente tem é que vai morrer. Por isso não faz sentido nenhum esse desespero todo com a pandemia. Não faz sentido, gente, porque o que a pandemia pode fazer com a gente? Nos levar embora. Só isso. Só isso que essa doença pode fazer. Por que tanto medo? Se não é só a doença que nos leva embora, tantas outras coisas nos levam. E aí, quando eu entendi assim, quando eu comecei a entender, a olhar a pandemia como se ela realmente fosse um portal, fez sentido. E quando meu irmão estava internado, eu lembrei muito do filme A Cabana. E na Cabana, o livro é maravilhoso. Tem um momento, acho que até pelo livro dá para entender melhor essa mensagem. No momento em que o homem está lá com a sabedoria, ela mostra para ele a filha dele, né? Brincando lá no jardim do lado de Jesus. E aí ela olha para ele e fala: se você quiser se encontrar com a sua filha hoje, você vai encontrar com ela. Você escolhe se você quer ficar com a sua filha aqui ou se você quer voltar para cuidar dos seus outros filhos. E ele pensa, né? Ele olha para a filha dele brincando no jardim, ela tá feliz, ela tá bem, tá saudável. E aí ele fala: eu quero voltar, eu quero cuidar dos meus filhos. Ela está bem, ela vai ficar bem, ela não corre risco nenhum aqui. Eu vou cuidar dos outros. Ele decide voltar. E aí no final do livro, no final do filme, a gente descobre que quando ele estava indo para a cabana, ele sofreu um acidente de trânsito. Na verdade, ele estava em coma todo aquele tempo, né? Toda aquela história da cabana aconteceu só na mente dele. O físico dele estava internado, porque ele tinha sofrido um acidente enquanto ele estava indo. O que eu entendi a mensagem ali de Deus? Quando nós estamos internados no hospital, nós estamos tendo esse diálogo com Deus. E ele pergunta se a gente quer voltar ou não. E eu estava conversando com a minha irmã a respeito disso. E a minha irmã falou: pelo que eu conheço dele, do meu irmão, ele vai querer ir embora. Ele não vai querer voltar. E aí, naquele momento, meu irmão estava internado ainda, estava tendo melhoras. Mas eu entendi que ele não voltaria. E eu fiquei pensando assim: se eu estivesse lá, você olha para o paraíso, você olha para o lugar perfeito, e ele te pergunta: você quer ficar aqui ou você quer voltar? É uma decisão muito difícil, não é? Muitas pessoas voltam pela família.
Mas muitas pessoas estão cansadas do sofrimento da vida. Muitas pessoas querem descansar, querem repousar no Senhor. E elas têm a possibilidade de repousar no Senhor neste momento. A gente não pode julgar. E não é bom saber que foi uma decisão da pessoa ir para a casa do pai, voltar para casa. Nossa, isso foi tão bom para mim pensar nele desta forma, pensar que ele decidiu ficar bem e ir para o melhor lugar do mundo. E que nós vamos ficar bem. Todos nós vamos ficar bem. Que a gente não precisa temer nada. A gente não precisa ter medo de nada. Que é muito pelo contrário. Quanto mais você teme, mais você atrai para sua vida aquilo que você teme. Quanto mais você pensa em doença, quanto mais você pensa em tragédia, quanto mais você pensa em violência, mais você atrai isso para sua vida. Quanto mais a sua mente está cheia de informações ruins, mais coisas ruins você traz para dentro de você. E aí, eu entendi há pouco tempo, eu compreendi que tudo isso que eu penso, que toda essa forma como eu vejo o mundo, como eu vejo Deus, como eu vejo o amor, é uma técnica, gente. Não é só minha. Não é o que por muito tempo eu pensei que só eu sentia isso, que só eu sentiria isso para sempre. Não, eu aprendi que isso é uma técnica. Que isso no momento da angústia, no momento do medo, no momento do desespero, se você começar a pedir, por favor, tira isso de mim, você começar a pedir com muito fervor, ele vai tirar isso de você. Quando você troca pensamentos ruins por pensamentos bons, seu coração se acalma, a sua alma se acalma. E aí abre a sua mente para as possibilidades da sua vida. Eu conquistei todos os meus sonhos, tudo que eu queria para minha vida, antes de completar 30 anos. Antes de completar 30 anos, eu tinha 2 faculdades. Eu tinha carro, eu tinha casa, eu já tinha viajado para o exterior, eu tinha uma profissão ótima, eu ganhava muito bem. Eu tinha uma família, eu tinha uma filha. Eu tinha tudo, eu era muito feliz, eu era uma pessoa realizada. Tudo que eu sonhei na minha infância, eu conquistei. Todos os lugares que eu queria conhecer, eu conheci. Tudo que eu queria aprender, eu aprendi. Eu tinha o trabalho que eu sonhava desde criança, que era ser executivo. Com 30 anos, eu já tinha realizado tudo isso. E aí, hoje, eu sei por que eu realizei tudo isso com 30 anos. Hoje eu sei. Sabe por quê? Porque desde a minha infância, desde os 11 anos, quando eu fui chamada para a igreja e eu comecei a estudar sobre Deus, sobre o amor de Deus, sobre o amor de Jesus, quando eu me aprofundei nesse amor todo, o que eu aprendi? Que quanto mais você pensa negativo, mais negatividade você atrai para sua vida. Quanto mais rancor você tem das pessoas, mais a sua vida anda para trás. Então eu me libertei de tudo isso lá quando eu tinha 11 anos. Eu me libertei desses sentimentos de inveja, de rancor. Quando eu tinha medo, eu me lembrava automaticamente de pedir para Jesus ficar do meu lado. Jesus, fica do meu lado. Me ajuda a enfrentar. E com isso, quando a nossa mente ela não tem espaço para nada que é ruim, ela só tem espaço para coisas boas. Então, eu pensava assim, eu pensava já lá, desde os meus 11 anos, como eu queria a minha vida. E eu fazia os meus planos, até os 30, né, gente?
até os 30. E eu fazia todos os meus planos e eu falava, até os 30 anos eu quero realizar todos os meus sonhos. Eu cresci idealizando a minha vida até os 30 anos. Eu cresci pensando o que eu ia fazer, como que eu ia conseguir realizar. Na época em que eu era adolescente, que eu terminei o colégio, era impossível entrar numa faculdade. Não existia ENEM, não existia ProUni, não existia FIES, era impossível. A faculdade era uma coisa caríssima, só para filho de rico. E eu sonhava com a faculdade. Eu sonhava em estudar. E eu sabia que eu precisava trabalhar para conseguir isso. E eu fui atrás de trabalhar, gente. Eu fui atrás de realizar os sonhos, porque eu queria muito. E mesmo sendo uma coisa muito impossível, que muitas pessoas falaram, você sonha muito alto, você nunca vai conseguir realizar isso. Isso é impossível. Dentro do meu coração, eu acreditava que eu iria conseguir. E eu pedia para Deus me ajudar. E olha como o pedido é a chave. Eu não pedia para Deus para que Ele me desse... Eu não pedia para Deus entrar na faculdade. Eu pedia para Deus me ajudar a criar formas de possibilitar a faculdade. Eu não pedia para Deus que arrumasse uma bolsa de estudos para mim. Eu pedia para que Ele me ajudasse a trabalhar e a conseguir a renda que eu precisava para pagar a faculdade. E aí é o segredo. Você não mendiga. Você não mendiga para que Deus realize os seus sonhos. Você pede para Ele forças para que você realize os seus sonhos. Então eu tinha vários lemas. Um dos meus lemas: foco, força e fé. Eu tenho fé que eu vou conseguir. Eu tenho forças para realizar os meus sonhos. E eu tenho foco. Eu sei quais são os meus sonhos. Os meus sonhos eram muito bem definidos, eram muito claros para mim. Eu sabia o que eu queria fazer. E eu sabia o que eu tinha que fazer para conseguir realizar. E aí eu ia atrás. E quando você sabe muito bem o que você quer e quando você sabe pedir de uma forma em que você não mendigue nada. Eu não pedia para Deus realizar os meus sonhos. Eu pedia para Deus me ajudar a conseguir realizar os meus sonhos. Eu pedia para que Ele me desse, me direcionasse, me desse o caminho. Quem ia trilhar o caminho era eu. E isso era muito claro na minha cabeça, muito claro. Eu pedia para Ele, me ajuda a conseguir. E aí, as oportunidades apareciam. Gente, eu era uma menina do interior. Quando eu mudei para São Paulo, eu me mudei com uma mochila. Acho que eu tinha, no máximo, 4 peças de roupa dentro daquela mochila. Eu usava roupa e eu tinha que lavar a roupa. Não podia, assim, ficar uma semana sem lavar roupa. Eu tinha que lavar, porque eu tinha poucas roupas. As pessoas me viam sempre com as mesmas roupas. E eu fui com a cara e a coragem. E eu fui trabalhar numa empresa de informática. Eu não sabia nada de informática. Gente, eu aprendi datilografia. Mas eu fui. E quando eu cheguei lá na entrevista, tinha um monte de gente na entrevista que era muito mais capacitada que eu, que era muito mais velha que eu, que tinha mais experiência, que tinha mais conhecimento, que sabia trabalhar com informática. Eu mal sabia ligar um computador. Mas eu não fui embora. Eu fiquei sentada lá. Fiquei sentada ouvindo todas aquelas mulheres falarem onde que elas tinham trabalhado, né, quantos anos elas tinham de experiência, e eu lá sentada, pensando, meu Deus do céu, né, o que eu tô fazendo aqui?
se ele me pedir para fazer um teste prático, eu vou passar vergonha, porque mal sabia ligar. Mas fiquei, fui a última a ser entrevistada. Quando chegou a minha vez, eu me lembro como se fosse hoje. Ele perguntou como eu ia me sentir trabalhando com um chefe que gritava comigo. Eu tinha 18 anos, tinha acabado de completar 18 anos. Eu era uma interiorana na cidade grande. E a primeira entrevista de emprego que eu fiz, ele me perguntou como eu iria reagir tendo um chefe que gritava comigo. E eu falei para ele calmamente: vou continuar trabalhando normal. Eu não sei como está o seu dia. Eu não sei se você acordou num dia ruim. Por isso é que você está descontando em mim as suas frustrações. Mas as frustrações são suas, não são minhas. O seu humor não vai afetar o meu trabalho, não vai afetar o meu dia. Eu falei assim pra ele. E eu fui contratada. E aí quando, encerrou e ele falou: olha, você vai ser contratada. Ele falou: eu não vou gritar com você. Jamais gritaria com uma pessoa. Mas eu quis fazer esse teste porque nós temos clientes que vão gritar com você. Nós temos clientes que vão te tratar mal. E eu precisava saber como que você reagiria. E teve candidata que falou que ia começar a chorar. Eu não posso trabalhar com uma pessoa que vai chorar quando um cliente gritar com ela. Ela tem que se manter firme, tem que se manter segura. Eu tinha 18 anos. E de onde que eu tirei toda essa força? Do Espírito Santo. Vocês têm dúvida que foi o Espírito Santo que falou? Que desceu sobre mim aquela paz do Espírito Santo e ele falou. Não tenho dúvida nenhuma que foi ele, porque eu tinha que trabalhar lá. E eu aprendi. Eu aprendi tudo que eu sei de informática, eu aprendi lá, gente. Tudo. Eu aprendi a criar um site lá. Eu aprendi muitas coisas, foi uma escola para mim, uma escola. Me possibilitou morar em São Paulo. Me possibilitou, dali eu fui lá para Fotótica, vivenciar lá aquela experiência de conhecer a diversidade de São Paulo, que é estar em um bairro rico e morar e ter uma condição pobre, humilde. Então eu vi todas as diferenças sociais ali e dali quando eu saí da ótica, eu fui procurar trabalho porque eu precisava ganhar mais, né? Eu precisava, como que eu ia pagar a minha faculdade? Porque eu ganhava na loja, não dava para pagar uma faculdade, gente. Então eu não poderia viver ali. Se eu tinha o sonho de fazer faculdade, eu precisava de um emprego que me pagasse mais, para que eu pudesse realizar o meu sonho. Então eu fui atrás. E quando eu fui atrás, eu caí na oportunidade de entrar em um banco. E sabe como que eu consegui? Guiada novamente pelo Espírito Santo. Porque eu sou muito agitada, né? Vocês percebem, aqui eu falo, eu movimento muito com as mãos. Mas na entrevista que eu fui fazer, que a vaga era para trabalhar no banco, eu não sabia que era para trabalhar no banco, eu falei muito calmamente, muito, exageradamente calma, gente. Que quando eu terminei de falar, eu pensei assim: meu Deus do céu, essa pessoa não sou eu. Eu nunca falei tão calmamente como eu falei naquele dia. Eu até pensei: nossa, não sou eu, pronto, né? E todo mundo falando super bem na entrevista. Eu falei: meu Deus, por que eu falei desse jeito, Senhor? Com essa... Nossa, eu parecia assim, aquela pessoa mais calma do mundo falando. E eu fui a escolhida entre vários candidatos que foram muito bem. E a mulher falou pra mim assim: nossa, eu escolhi você. E eu fui a primeira a ser entrevistada. Ela falou: eu escolhi você
porque você transmitiu uma calma tão grande ao seu falar e você é perfeita para esse trabalho, porque neste trabalho você precisa ter tranquilidade. Você precisa falar com calma, porque você vai falar com muitos clientes que são pessoas humildes, porque lá no banco eu ia trabalhar com crédito, então eu ia fazer ligações para pessoas do Nordeste, do Norte, pessoas que... você precisa falar com mais calma, né, com as pessoas. Espírito Santo, meu povo, vocês duvidam que o Espírito Santo estava ali? Que o Espírito Santo desceu sobre mim e falou do jeito que eu tinha que falar, com aquela calma que não é minha, que não é a minha. E ele estava ali. E eu fui contratada entre pessoas que eram excelentes, que falavam super bem. Quando eu cheguei no banco, quando eu descobri que a vaga era para o banco, que eu entrei, foi no Santander, gente. No Santander da Zona Sul, lá em Santo Amaro. Quando eu cheguei lá e eu vi aquelas mulheres maravilhosas andando com aqueles escarpões de salto alto, de terninho, impecáveis, eu agradeci a Deus. Falei, Deus, é aqui que eu quero trabalhar, muito obrigada. Aí eu já comecei a ficar nervosa, aí já me deu umas palpitação. Porque era tudo que eu tinha sonhado quando era criança. Gente, quando eu era criança, eu brincava de boneca. Na minha brincadeira de casinha, eu saía para trabalhar, eu era uma executiva. Eu trabalhava. E depois eu voltava para casa e cuidava dos meus filhos em casa. Então, desde pequena, eu sempre sonhei em trabalhar. E eu sempre sonhei em ser uma executiva. De andar toda de social, de salto alto, com a malinha debaixo do braço. Quando eu entrei no banco, eu falei, obrigada, Senhor. Eu lembrei de quando eu era criança. E eu falei, obrigada, obrigada. Eu agradeci a Deus, porque era mais um sonho se realizando. Eu tinha um sonho de morar em São Paulo, eu tinha um sonho de ser uma executiva, de trabalhar num banco. E eu tinha um sonho de fazer faculdade, né? E quando eu entrei no banco, eu era terceirizada lá, então eu não tinha faculdade. Para trabalhar no banco, para ter uma oportunidade dentro do banco, eu precisava ter faculdade. Eu precisava, se eu quisesse ter uma oportunidade de deixar de ser terceirizada para me tornar bancária de fato, era obrigatório eu entrar na faculdade. E isso significa que um outro sonho se realizaria. Eu teria o salário que iria me possibilitar pagar a faculdade e crescer dentro do banco. E aí eu entrei na faculdade e aí eu consegui pagar. E eu pagava aluguel, eu pagava água, luz. Não tinha celular naquela época. Eu pagava minha condução, eu pagava toda a minha comida. Eu não tinha ajuda. Sumiu o quê, Léo? Ah, sumiu. Ó, o Léo chegou. Hora de acabar, hein, gente, que o Léo chegou. E aí, e o que eu tinha? A responsabilidade de conseguir, de pagar todas as minhas dívidas. Eu morava de aluguel, a pessoa precisava do aluguel, do dinheiro do aluguel. Então eu não poderia deixar de pagar, não é, gente? Não poderia. Então eu tinha os meus compromissos, eu honrava os meus compromissos, eu honrava todas as minhas dívidas, eu fazia um bom trabalho, porque aquele trabalho era muito bom para mim. E eu consegui fazer a faculdade. E aí, na faculdade, eu continuava com aquele meu ímpeto de estudar, de me dedicar, de ser uma boa aluna. Vem, Léo, aqui no meu colo. Aí, Léozinho. Fala oi, Léo. Acabou de acordar. E eu consegui, aí eu cresci, aí eu fui para outro banco, aí foi indo, até que eu encontrei meu marido, casei, tive filhos, e chegou aos 30 anos, eu já tinha
Eu já tinha tudo, eu já tinha conquistado tudo. Porque eu sempre planejei. Aí, isso é tudo a fé. Isso é tudo quando a gente conhece o verdadeiro amor de Deus. Quando eu entendi, e eu entendi isso muito nova, graças a Deus, que eu sou filha de Deus. Então eu sou digna de tudo que tem nessa vida. Eu sou digna de toda a felicidade. Eu nasci para ser feliz. Eu não nasci para sofrer. Eu não nasci para viver na miséria. Eu não nasci para sonhar e não realizar os meus sonhos. Porque eu sou filha de Deus. Eu sou filha de Deus. Eu tenho direito. Eu tenho direito à felicidade. E quando eu entendi isso muito nova. E por isso que a minha vida foi muito próspera. Foi muito feliz. Eu passei por muitas dificuldades, por muitos obstáculos, por muitas humilhações, sim. Mas sempre com a consciência de que eu sou filha de Deus, que eu sou merecedora de tudo. Eu sou merecedora de felicidade. Então eu passava por tudo, todos os obstáculos. E quando estava muito difícil, eu falava: meu Deus, está muito difícil, me carrega no colo que eu não estou aguentando, Jesus me ajuda. Eu pedia para ele me ajudar, eu pedia: Jesus, me dá forças para aguentar, me dá forças para superar. E eu chorava, e dormia chorando. Quantas vezes dormi chorando. E no outro dia eu estava ali restaurada, eu estava com toda a minha fé, com toda a minha confiança que tudo ia ficar bem, que era só uma fase, que tudo ia passar e que eu precisava continuar caminhando. Continuar caminhando. Eu só precisava continuar. Que tudo ia ficar bem. Que Deus ia cuidar de tudo. E assim foi. E agora eu entendi, eu tive, né, a compreensão de que tudo isso que eu passei, de tudo isso que eu penso, de toda essa fé que eu tenho, eu posso ensinar as pessoas a serem assim também. Porque isso é técnica, gente. Deus tem infinitamente mais do que pensamos para nós. Isso é uma técnica mental e eu não sabia disso. Eu não sabia que eu fui autodidata. Que tudo isso que eu vivi, se eu soubesse que era uma técnica, nossa, minha vida tinha sido muito melhor, tinha sido melhor ainda. Mas aí eu não sabia, né? Pra mim era natural, era quem eu era por dentro. Ah lá, Leozinho, dá tchau. Então dá tchau, Leozinho. Ai, que sofrimento, mamãe. Ai, como é duro. Vai lá com a Lelê. Lelê faz TT pra você. Não, o que você quer? Vocês entenderam o que é o quê? Então vai lá. Tomar remédio? Não entendi. Ah, você quer o TT. Então vai lá, a Lelê faz TT pra você. Vai lá brincar com a Lelê. E aí, agora que eu descobri que é uma técnica isso, que a gente pode... que é realmente isso, né, gente? O que eu descobri? Que é realmente isso. Quando você planeja, quando você vive... você tem os seus sonhos muito definidos, muito claros, os seus objetivos muito definidos, e você começa a mentalizar eles. E tudo que vem de ruim, tudo que vem de obstáculo na sua vida, você se agarra à fé e pede para Deus tirar isso da sua vida. Ele tira e você continua a caminhada. Isso tudo são técnicas. Agora que eu descobri, eu quero ensinar, eu quero que vocês aprendam também, eu quero que vocês tenham a luz que eu tenho, para que se vier outros momentos, outras pandemias, outros desastres, que vocês não culpem Deus. Pelo contrário, que quando isso aconteça, você fale, você pense, o que eu penso?
da pandemia. A culpa não é de Deus, a culpa é do homem. O homem que foi inventar lá de mexer com o morcego e que trouxe toda essa desgraça pra gente. A culpa é do homem, não é de Deus. O que Deus faz é possibilitar milagres. É possibilitar que a gente passe por tudo isso com fé, com amor. Que nós possamos ajudar o nosso próximo. É exercício de fé dia a dia, é isso mesmo, Ivonete. É isso mesmo, é isso que eu faço. E eu faço tão naturalmente que eu nunca percebi que eu estava seguindo uma técnica mental de fé diária. Tá difícil, eu não tô sozinha. Eu não tô sozinha. Quando as pessoas desejam mal pra mim, eu tenho soldados que me protegem do mal. Eu não tenho que temer mal algum. Eu não tenho que temer a maldade humana. Porque quem me protege não dorme. Só que isso não é só uma frase de autoajuda. Não é. Isso é a verdade. Eu sempre falava, quando as pessoas falavam, toma cuidado. Eu falava, aqui, Deus é mais. Eu sempre falava isso. Deus é mais na minha vida. Eu tenho Deus. Então eu não corro perigo nenhum. Eu não corro risco nenhum. O mal não entra na minha casa, porque na minha casa quem impera é Deus. Na minha vida quem impera é Deus. E quando eu descobri que eu poderia mostrar isso para as pessoas, foi um alívio. Foi um alívio. Ai, que bom. Graças a Deus. Graças a Deus, porque é tão bom. É tão bom ter essa consciência de que a gente nunca está sozinho. É tão bom ter a consciência que eu posso pedir para o meu pai me carregar no colo em alguns momentos. Que eu sei que Jesus está comigo. Que Ele nunca me abandona. E que eu só preciso dele para ser feliz. Nossa, isso foi tão libertador. Trazer para vocês esse conhecimento é tão libertador, tão. E que eu agradeço a Deus todos os dias. Eu agradeço, eu falo, eu sou grata pelo Senhor ter me escolhido para levar essa mensagem. Eu sou grata pelo seu amor por mim. Eu olho para os meus filhos e eu agradeço a Deus. Eu digo a Ele, obrigada. O Senhor me ama tanto. O Senhor me ama tanto que me deu a possibilidade de conviver com essas duas pessoas tão maravilhosas. De ser parte fundamental na vida desses dois filhos que são deles. Em primeiro lugar, são dele. Mas ele me ama tanto. Ele me ama tanto. Que ele me deu dois filhos lindos, saudáveis. Isso é o amor dele por mim. E eu entendo e eu agradeço por este amor. Eu não sei quanto tempo. Eu não sei por quanto tempo eu terei o privilégio de conviver com esses dois filhos de Deus. Mas eu sei que o amor dele por mim foi tão grande que ele não só me deu a possibilidade de fazer parte da vida desses dois, como ele me deu uma posição de destaque, né? Que é a posição de mãe deles. Oi, bebê, que foi? Que foi? Então, gente, eu quis trazer aqui a minha fé para vocês, porque eu trouxe esse quadro Artesãs de Fé para mostrar a fé que nós, mulheres, temos, né? E o que foi, bebê? Que foi? E aí eu quis trazer a minha também para que vocês pudessem entender por que eu falo tanto de fé, né? Porque eu tenho tanta certeza do amor de Deus. Porque eu conheço Ele. Eu estudei sobre Ele. Eu admiro. Eu falo aqui das celebridades, mas dentro do meu coração
A única celebridade que eu tenho é Jesus. O único ídolo que eu tenho na minha vida é Jesus. A única pessoa, o único homem que se voltasse, que está, né? Ele está aqui. E que eu sigo ele, aonde ele for, é Jesus. Não tem mais ninguém. Eu não tenho nenhum outro ídolo. Eu não sou fã de mais ninguém que não seja ele. E é por isso que tem esse quadro, Artesãos de Fé. E é por isso que eu trago para vocês essa mensagem. E é por isso, e foi quando ele me deu o entendimento de que tudo que eu fiz até hoje na minha vida, que eu chamo de fé, é uma técnica de crescimento. Eu falei, é uma técnica e eu preciso ajudar as pessoas a compreenderem essa técnica. Por quê, gente? Às vezes a gente fala assim, Deus é o amor, mas você não tem uma compreensão do amor. Você não sabe o que fazer, você não sabe como fazer corretamente, não é? E nós fomos ensinados a vida toda do jeito errado de fazer as coisas, até mesmo o jeito errado de pedir a Deus. Ai, meu Deus, ai, que bom, viu? Fabiana, que bom sua primeira vez. Você pegou bem uma primeira vez importante, né? Tem muito disso aqui, viu? Tem muito disso. Ó, e aí, eu falei, como eu entendi, porque assim, se eu tivesse entendido essas técnicas, se eu tivesse entendido que esse meu jeito de pensar, esse meu jeito de ser, se eu trabalhasse isso com mais intensidade, eu teria passado por todos os obstáculos com mais facilidade, eu teria feito. Se alguém tivesse me dito que esse é o jeito certo de fazer, só que eu tinha que fazer isso mais vezes, eu tinha que fazer isso constantemente, diariamente, nossa, a minha vida tinha sido muito melhor, gente, muito, infinitas vezes melhor. E que eu posso ajudar vocês a compreenderem isso, a ensinar como fazer, para você ter uma vida. O que foi? Infinitamente feliz, eu vou ajudar. E aí, como que eu vou ajudar? Tá bom, vamos acabar, né, gente? Acabou. O Leonardo chegou para falar que findou-se a live. Eu fico muito empolgada de falar de fé. Acho que vocês já perceberam, né? Eu vou falar mais sobre isso, essa técnica. Sem o Leonardo, sem a presença do Leonardo, no Mudando de Vida em 21 dias, que é um intensivo, que eu vou explicar para vocês exatamente como vocês fazerem para em momentos de crise, em momentos de medo, em momentos de angústia, você trazer a paz para dentro de você. Eu vou mostrar o que você precisa fazer para não guardar rancor, não guardar ódio, para perdoar, para se amar, para se respeitar. Tá bom, não vai dar. O que tem no seu bolso? Depois eu falo mais sobre o Mudando de Vida, tá bom, gente? Um beijo, obrigada para todo mundo que ficou aqui comigo nessa live super maravilhosa. Deus abençoe todos vocês. Amanhã tem Hora da Saúde, às 9 horas da manhã. É que ele acordou agora, gente, acordou agora. Tem Hora da Saúde, 9 horas da manhã. Eu vou explicar para vocês amanhã como vai funcionar o Mudando de Vida em 21 dias. Ele vai começar no dia 25 de outubro. Então tem essa semana, começa na outra segunda. Ele vai custar R$ 49,90. Então é super acessível para todo mundo. Vai durar 21 dias. E dentro desses 21 dias eu vou mostrar essas técnicas de vida para vocês, que eu tenho certeza absoluta
que vai ser a melhor experiência da vida de vocês. Ele não... Por que ele não é gratuito e ele tem esse valor simbólico? Simbólico. Oi, vem cá. Olha lá, dá tchau, então. Porque você precisa querer. Se ele for gratuito, você não vai dar valor. E aí você não vai se dedicar. Por isso é que você precisa pagar, para que você se dedique a ele. E porque é um valor simbólico? Justamente porque ele seria gratuito se vocês se dedicassem no gratuito. Mas o gratuito acontece o quê? Tudo que é gratuito, a gente fica com dúvida. Se é bom mesmo, não é? Todo mundo fica com dúvida. Então, por isso que ele não é gratuito, mas ele tem um valor simbólico. Né? Tá, então tá bom. Mas eu falo mais dele amanhã. Tchau, fiquem com Deus. Já tchau, Leozinho. Tchau, tchau, gente. Vida real.